O que Piaget fez? Basicamente, a obra dele trata da questão do desenvolvimento da inteligência e da construção do conhecimento. Inclusive, ele batizou a sua teoria de epistemologia genética. Por que epistemologia? Epistemologia é filosofia da ciência, ou seja, a parte que estuda o fenômeno da ciência, do conhecimento. E genética significa uma epistemologia da construção do conhecimento. Né? Genética deve ser entendida não no sentido habitual, né, de genética, cromossomos, mas de gênese, ou seja, de evolução. Então a obra dele chama-se Epistemologia Genética e visa responder a uma pergunta básica, que é a seguinte, né, como é que os homens constroem conhecimento, ou seja, como é que eles passam de um nível de conhecimento X para um nível de conhecimento X mais 1. Essa grande pergunta que Piaget tentou resolver durante toda a sua vida. Como a criança é o ser que mais evidentemente constrói conhecimento, ele fez essencialmente pesquisa com crianças. Mas a sua pergunta não é de psicologia da criança, a sua pergunta é uma pergunta epistemológica, ou seja, como é que os homens, né, sozinhos ou em conjunto, constroem conhecimento, né? Por que processos, por que etapas eles conseguem fazer isto. Então, por isso que a obra dele é essencialmente baseada na inteligência e na construção do conhecimento. Para Piaget, inteligência deve ser definida enquanto função e enquanto estrutura. Então, enquanto função, para Piaget, a inteligência é uma adaptação. Os processos da inteligência têm a finalidade do sujeito sobreviver, adaptar-se ao meio, modificar o meio para adaptar-se melhor a ele. Isso é a função da inteligência. E do ponto de vista estrutural da descrição da inteligência, na verdade, inteligência é uma organização. Ou seja, a inteligência é uma organização de processos que permitem, se a organização for complexa, um nível de conhecimento mais complexo, superior, e se for, evidentemente, um nível de organização menos complexa, um nível de conhecimento inferior. Então, a inteligência é uma organização. E o crescimento da inteligência não se dá tanto por, digamos, acúmulo de informações, mas, sobretudo, por uma reorganização dessa própria inteligência. Ou seja, crescer é reorganizar a própria inteligência para ter mais possibilidades de assimilação. Quanto ao método de Piaget, o método de Piaget é basicamente um só, ou seja, ele cria situações-problemas, ou seja, situações que devem ser resolvidas, ele coloca essas situações-problema a crianças de várias faixas etárias, em geral de 6 anos a 12, 13 anos de idade, e verifica, por um lado, se as crianças conseguem resolver o problema, e por outro, e mais importante ainda, quais são as dificuldades que elas encontram para resolver este problema. Então, eu diria 90% da obra de Piaget foi feita em cima desse tipo de experimento, né? Ele também fez alguns estudos com seus próprios filhos, né? Mas apenas com seus próprios filhos de 0 a 2 anos de idade, aí com observação. Né? Com observação. Portanto, seria um erro pensar que Piaget baseou toda a sua teoria na observação dos seus próprios filhos. Na verdade, ele fez essas observações de 0 a 2 anos, mas todo o resto da sua obra, eu diria, 90%, portanto, é feito com soluções, à procura de como as crianças resolvem problemas que ele coloca para essas crianças, em geral, de 6 a 12 anos de idade. Hoje, 20 anos após a sua morte, isso já não é mais verdade, né? Ela continua sendo extremamente importante, mas hegemônica não. Primeiro houve o redescobrimento de Vygotsky, né, que em geral não era um autor conhecido na época em que Piaget trabalhava, também um certo reviver da teoria de Vallon. Também existe, digamos, as ciências cognitivas. Eu diria, hoje a psicologia do desenvolvimento vive mais uma fase de difusão das ideias, de não concentração, né?
Eu diria que digamos, a psicologia do desenvolvimento vive um momento de turbulência. Nenhuma visão pode ser considerada hegemônica, tampouco a de Piaget, mas também não se sabe muito bem em direção ao que essa área vai. Então ela foi dominante, sim, hoje em dia não. Há contestadores dessa teoria, claro, há dois tipos de contestadores, aqueles que dizem, bom, Piaget errou, ou seja, aquilo que ele diz não é verdade, mas também há os contestadores de um tipo um pouco diferente, que diz, bom, o que Piaget disse está muito bom, não está errado, mas a rigor tem tanto mais coisa para dizer, até coisa mais importante, então a rigor não preciso nem ler o que Piaget escreveu, não, ou seja, uns podem contestar Piaget porque ele errou, e outros podem contestar Piaget porque ele falou coisas certas, mas não essenciais, o essencial estaria em outro lugar. Então a hegemonia hoje não há mais, o que é bom, aliás, a hegemonia nunca é saudável, sobretudo em ciência.